Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês, amados, neste quadro Café com Reflexão. E durante esta semana eu venho fazendo alguns tipos de perguntas que, de alguma forma, remonta de fato de verdade às características do reino de Deus ou da igreja. E na primeira ministração desta semana eu perguntei se você já tinha lido a Bíblia. Na segunda ministração eu perguntei se você já tinha orado. E hoje, mais uma vez, eu quero iniciar esta reflexão te provocando mesmo. E a provocação é uma pergunta simples também, mas que de alguma forma ela faz parte do reino de Deus ou é pauta do reino de Deus também. Você tem dificuldade em perdoar? Talvez esta seja uma das questões mais complexas dentro da fé cristã, porque todos nós gostamos de propor, sim, Deus perdoou os meus pecados. Mas, por outro lado, eu tenho dificuldade de perdoar aquele que pecou contra mim ou pecou contra pessoas que me dizem respeito. E uma certa feita, recente, não muito distante, mas recente, eu ouvi um pastor mesmo falando em redes sociais que perdão não é amnésia. Ou seja, porque o pressuposto do perdão é esquecer. E aí ele fala, não, perdão é amnésia. Não é amnésia. Amnésia é esquecer, perdão não. Mas aí, quando a gente vai trabalhar o conceito de perdão, perdão significa anulação de sentença. Bem traduzido mesmo, perdão é anulação de sentença, ou seja, nós estávamos condenados, já estávamos condenados, Deus veio em Cristo Jesus, anulou toda a sentença que era contra nós, rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós e literalmente cravou isto em Cristo Jesus, do ponto de vista do profeta Isaías, homem de dores, experimentado no trabalho, tomou sobre si as nossas dores, não é? Pelas suas feridas fomos sarados. Então, literalmente, cravou sobre si todas as nossas dívidas e depois próprio Jesus cravou-se, ou se permitiu ser cravado na cruz do Calvário para ali definitivamente nos perdoar e nos perdoar de uma forma totalmente perfeita. Ele anulou a sentença. Aí você fala, não, mas anulou a sentença, mas ele não esqueceu. A compreensão no livro de Levíticos, eu não quero trabalhar isso agora porque é muito complexo e eu teria que levar mais tempo, mas tempo, uma festividade, pegava-se dois bodes, o bode expiatório e o emissário, então mostrava dois aspectos do sacrifício de Jesus. Um é que Jesus morreu pelos nossos pecados mesmo, era o expiatório, e outro, bode emissário, punha a mão dos príncipes na cabeça deste bode e soltava ele no deserto, trazia a compreensão que Deus levou os nossos pecados para bem longe de nós, para nunca mais se lembrar deles. Então, Deus não lembra. E se falar assim, bom, mas Deus é Deus, mas não é o Espírito Santo de Deus que habita os nossos corações? E não é este Espírito Santo de Deus que aquebranta os nossos corações? Não fomos perdoados, não tivemos a nossa sentença anulada? Mas o mais interessante também é que quando este pastor falou isso, na hora me veio esta referência bíblica, Hebreus 8:12, que diz, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E aí, quando a gente vai trabalhar este conceito, Deus que não lembra mais dos nossos pecados para se relacionar bem conosco, também a primícia é verdadeira do homem que foi perdoado por Deus e que deve levar esta pauta do perdão como sendo a pauta do reino de Deus,
para se relacionar com todos quantos pecaram contra si mesmo, contra o irmão, contra o próximo, e voltar a se relacionar com ele, e sabendo que sim, vai ter uma resistência de início, vai, mas logo você vai acostumar e você vai compreender que Deus fez isso por você, logo você é capaz também. E o reino de Deus, irmãos, a Bíblia nos traz aqui uma proposta, quando você vai ler sobre o reino de Deus, que ele é feito de justiça e misericórdia. E esta justiça e misericórdia está necessariamente fundamentada no conceito do perdão de Deus e, posteriormente, no perdão que cada um de nós devemos praticar para com aqueles que pecaram contra nós, sabendo que se Deus me ensinou a perdoar, me perdoando, logo também eu tenho que pôr em prática este conceito do perdão. O problema é que se fala o reino de Deus é feito de justiça e de misericórdia. Uma certa feita, um pastor nosso das igrejas de Cristo, pastor Geraldo Borges, ele falou o seguinte: sim, o reino de Deus é feito de justiça e de misericórdia, só que a maioria de nós compreendemos que tem que ser misericórdia para comigo e justiça para com o outro. Se inverter o processo dá certo, ou seja, o reino de Deus é feito de justiça e de misericórdia. Então, de justiça para comigo e misericórdia para com o outro. Porque aí sim vai dar certo, eu vou saber olhar para o outro com olhar de misericórdia. E quando a gente para e analisa bem este conceito do reino de Deus, justiça e misericórdia, é um meio de cumprir de fato este aspecto do reino de Deus. E aí 1 Pedro 2,24 diz: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes sarado. Mas ainda a compreensão mais aflitiva, eu diria, é quando a gente para no capítulo 6 de Mateus, versículo 9 até o 13, para aprender a orar com o próprio Jesus. E ele está falando: e vós orareis assim, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? Mas, bom, a gente sabe recitar isto, mas aí, irmãos, a proposta é a seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus, ele, em Cristo Jesus, propõe a consciência do perdão liberado, perdão recebido. E, posteriormente, também, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas se a gente para lá no versículo 14 e 15 deste mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E aí a gente para e fala: nossa, mas como Deus é maravilhoso, perdoa os meus pecados. E de repente eu vou olhar para dentro de mim mesmo e percebo que, olha, preciso liberar perdão para alguém. E aí remonta toda a justiça, não justiça do ponto de vista da justiça de Deus, porque a justiça de Deus já é perdão, não é? Mas toda a justiça do homem mesmo, aquela que faz brotar aqui sangue nos olhos, que faz acender aquela raiz de amargura, que faz o coração arder, e de repente a gente fala, e é muito comum eu ouvir crente falando isso: mas eu não consigo perdoá-lo. Aí Jesus vai e fala para você: bom, se você não consegue perdoá-lo, tampouco o Pai Celestial vai perdoar você. E daí, como que você fica na história? Corre o risco de perder a sua salvação porque você não conseguiu perdoar uma pessoa?
corre o risco de não ir para o céu, porque você não foi suficientemente capaz de compreender o processo do perdão em Cristo Jesus. Corre o risco de perder a vida eterna pelo simples fato de você não ter tido uma transformação genuína. Quando Jesus está falando com Nicodemos aqui à noite, ele fala: necessário vos é nascer de novo. E não é nascer da carne e do sangue, mas é nascer do Espírito. Porque quem nasce do Espírito é nova criatura. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu sou nova criatura, isto foi pelo perdão de Deus. E este cristão, nova criatura, é este cristão que sabe perdoar. E o irônico é que Pedro pergunta a Jesus: mas Senhor, até quantas vezes? Até 7 vezes 7? E Jesus responde: não, Pedro, até 70 vezes 7 por dia. Ou seja, quantas vezes necessário perdoar, você vai perdoar, você tem que perdoar, porque o reino de Deus é feito de justiça e misericórdia. E ainda eu falei em uma outra reflexão que o perdão ele faz mais bem para aquele que libera do que para aquele que foi perdoado. Porque quando você segura, quando você não perdoa, você mantém a pessoa presa dentro de você. Você sofre mais, a pessoa ela está ali, ela está fadigando a sua alma, ela está fadigando o seu espírito, ela está fadigando a sua existência. Quando você perdoa, é como se você tirasse essa pessoa de dentro de você e deixasse ir. Então, perdoar significa deixar ir. E neste contexto, então, raiz de amargura não prevalece no coração do cristão. Um coração totalmente amargurado em detrimento do perdão, não saber liberar perdão, não faz parte da vida de um cristão. Eu diria que a grande diferença da fé cristã e do cristianismo é isso, porque o cristianismo é uma militância do ismo, como capitalismo, como humanismo, como comunismo, como socialismo, não é? Como outras pautas mais. E aí a grande diferença é que o cristianismo ele só é um ismo a mais, mas quando se fala da fé cristã, a fé cristã ela tem a sua base primeira na justiça e na misericórdia, e justiça e misericórdia propõe então perdão. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo para consigo mesmo. E assim, e depois Paulo está falando, mas nós temos o ministério da reconciliação. Veja que beleza, irmãos. Veja quanto é belo isto, não é? O Deus que estava em Cristo Jesus reconciliando o homem com ele é o mesmo Deus que pôs em nós o ministério da reconciliação. Então está em suas mãos o poder reconciliar com o próximo, perdoando seus pecados, mas também no segundo aspecto da reconciliação, é pegar aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, evangelizá-lo e fazê-lo reconciliar com Deus. Bom, mas pode a pessoa falar: eu nunca pequei contra Deus, não é? Você não, nós não, mas o Adão, como representante da raça humana, ele pecou contra Deus. Nós herdamos esta natureza pecaminosa, mas Jesus vem e nos perdoa, ele vem e nos purifica, ele vem e nos justifica, ele vem e nos santifica, ele vem e traz este aspecto da justiça perfeita. E a justiça perfeita, ela só pode ser de fato perfeita quando ela é aplicada de Deus na minha vida e quando eu consigo aplicar da minha vida para com a vida do próximo, daqueles que pecaram e transgrediram contra mim. E o próprio Jesus está falando: se você falar que ama somente aqueles que te amam, os gentios, os pecadores, também fazem assim. Você tem que amar aqueles que odeiam você e você tem que orar por aqueles que vos maldizem. É o que a Bíblia está falando. E aí, mais uma característica interessante deste reino de Deus que se manifesta na igreja, não é?
Você tem que ler a Bíblia mesmo, você tem que orar e você tem de compreender que você foi perdoado, logo você pode perdoar, que Deus esqueceu de tudo quanto você cometera contra Ele, logo você pode esquecer a transgressão do outro contra a sua vida também, porque quem faz isto não é você pelo seu próprio esforço, mas é o Espírito Santo na sua vida e no seu coração. Com isto, quero deixar mais esta palavrinha de reflexão para você. Medite nisto. E mais uma vez, quero deixar aí um beijo na alma, um beijo no coração. Fiquem na paz. Deus vos abençoe. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.